Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao segundo dia do primeiro curso Interligas sobre Escrita Científica, um evento realizado pela LIAGE, Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia de Campina Grande, pela LIASC, Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, e pela LAIP, Liga de Alergia e Imunologia da Paraíba. Daremos início agora à nossa primeira palestra da noite, com o tema Tipos de Estudos, que será ministrado pela professora Romaine Fernandes, ela que é enfermeira, mestre e doutora pela Universidade de Fortaleza, professora da Unifacisa e também preceptora da LIASC. Seja bem-vinda, professora Romaine. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso evento. Passo a palavra agora para a senhora. Muito obrigada, Luana, a todos que compõem as ligas, né? Esse evento Interligas é sempre um prazer ter meu nome lembrado, né? Eu agradeço imensamente pelo convite e pela confiança de vocês e também de todos os que se dispuseram a participar desse curso. Já posso dar início, Luana? Pode sim. Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Então, pessoal, eu fui convidada para falar sobre os tipos de estudos, né? Aqui eu coloquei o tema tipos de delineamentos, porque a gente vai falar um pouco sobre esse design do estudo, né? Então, que tipo de estudo, né? Que tipo de delineamento, que desenho eu vou elaborar na hora de fazer uma pesquisa, né? Da hora de escrever. A escolha desse tipo de estudo ou desse delineamento do estudo, ele está muito atrelado no tipo de pergunta que gerou o interesse por escrever ou por fazer uma pesquisa, né? Então, é a sua pergunta de pesquisa que vai direcionar que tipo de investigação, que tipo de estudo deve ser feito. Eu sei que quando a gente fala, eu acredito que boa parte do público aqui sejam de estudantes, e mesmo para estudantes de graduação ou de pós-graduação, mesmo durante mestrados ou doutorados, a gente tem algumas limitações na hora de escolher também o nosso tipo de delineamento. Um deles, e importante, é a questão de tempo, né? O tempo que a gente tem para desenvolver uma pesquisa. Outro requisito muito importante para os estudantes é o custo desse estudo, né? Então, a gente tem que pensar nos tipos de delineamento, que tipo de delineamento eu vou escolher para responder a minha pergunta de pesquisa, qual a minha inquietação sobre aquele problema e se eu tenho condições de desenvolver aquele tipo de questão, né? São duas coisas importantes que a gente precisa pensar na hora de fazer uma pesquisa. Outra questão envolve as questões éticas, né? Alguns tipos de delineamento, ele não pode ser feito considerando alguns fatores de risco já conhecidos, né? Então, a gente tem algumas questões éticas também que a gente vai discutir um pouco, quando a gente falar sobre os delineamentos de estudos, né? Sobre esses tipos de estudos. Essa informação, eu sei que vocês vão ver passo a passo sobre a escrita de um artigo científico, né, a redação científica. Essa informação do tipo de estudo, ela vai estar lá na seção de métodos, né? Na seção de métodos, o pesquisador ele deve informar qual o tipo de delineamento de pesquisa, qual o tipo de estudo ele está desenvolvendo. E vocês vão dizer, professora, mas eu leio vários artigos que não tem claramente, a pessoa descreve como foi feito o estudo, mas às vezes não tem claramente o tipo de estudo, não tem a classificação lá do estudo. É importante porque isso vai situar melhor o leitor, né? Então, é uma forma de escrita que vai situar melhor o leitor para ele compreender qual é o tipo que ele está de estudo que ele está lendo, quais as limitações e as vantagens que eu tenho naquele tipo de estudo, inclusive quais as inconsistências que eu posso encontrar nas conclusões, né, nos resultados que são decorrentes daquele tipo de estudo que foi realizado, né? Então, a gente vai crescer em nível de complexidade aqui quando a gente falar dos nossos estudos, né? E assim, um dos tipos de estudo que é muito comum durante a nossa fase de estudante, de iniciação científica,
no nosso crescimento acadêmico são os relatos de caso ou relatos de série de casos, né? Então, são estudos que eles têm um grau de complexidade menor, eles são mais fáceis de serem executados, né? Então, geralmente, quando a gente está ali em contato com os primeiros pacientes, nos hospitais, nos serviços de saúde, a gente encontra situações interessantes que rendem ali relatos de caso e séries de casos. Eu quero fazer uma ressalva que esse tipo de estudo, ele também precisa passar por comitê de ética, certo? Então, vocês estudantes que desejam aí incrementar o currículo de vocês, para fazer esse tipo de estudo, a gente também precisa ir, procura um orientador, uma pessoa que lhe acompanha nesses serviços para fazer a submissão ao comitê de ética, receber a aprovação para poder aí desenvolver a pesquisa. Então, voltando aqui, o relato de caso, ele vai descrever, né, vai fazer uma descrição do caso, da história daquele paciente. Ele é um tipo de estudo descritivo, é um tipo de estudo que ele é muito utilizado para a gente descrever situações menos comuns, doenças menos comuns. Eles são muito úteis quando a gente ainda não conhece sobre uma doença, por exemplo, e são os primeiros tipos de estudos que surgem na hora de fazer uma avaliação mais inicial sobre um problema de saúde que ainda não é muito conhecido no meio acadêmico. E mesmo se já tem alguns relatos de casos, às vezes a evolução atípica, por exemplo, de alguma doença já conhecida, ou seja, algumas situações mais curiosas, elas rendem bons relatos de caso, que pode gerar aí uma boa publicação para os estudantes, né? Lembrando que o relato de caso geralmente pode ser de um caso único, e as séries de casos geralmente se baseia na descrição de uma doença, de vários casos relacionados àquela doença, né? Mas ali, nesse tipo de estudo, a gente tem um número restrito de pacientes, né? Como eu falei para você, geralmente é a primeira descrição que a gente tem sobre uma doença, eles são úteis quando a gente faz essa avaliação inicial sobre um problema de saúde ainda pouco conhecido, ou, por exemplo, a manifestação atípica de uma situação já conhecida, né? Então, é um tipo de estudo que, como eu iniciei falando, ele é simples de ser feito, né? Então, ele é fácil, ele é de baixo custo, ele permite que a gente tenha uma observação muito intensa de cada caso, que a gente, inclusive, acompanhe em detalhes os casos, né? Ou o caso que foi escolhido. Permite que você possa aprofundar bem naquele caso específico. A grande limitação desse tipo de estudo, ele está de que a gente não consegue generalizar os resultados desses estudos, né? Então, os relatos de caso, os relatos de série de casos, eles não permitem que a gente faça uma generalização desses casos, porque aquilo pode ser uma manifestação específica para aquele paciente, para as condições do paciente. Outra questão importante é que esse tipo de estudo, ele está muito sujeito, desculpem a repetição de palavras, muito sujeito à subjetividade do pesquisador, ou seja, de como ele observa os dados, de qual dado ou de qual informação ele valoriza mais, né? Então, a gente não tem um grupo de comparação, a gente tem um número muito pequeno de indivíduos, e isso limita aí um pouco a capacidade de generalização dos resultados encontrados nesses estudos. Isso traz uma limitação importante na hora de direcionar, por exemplo, uma prática baseada em relato de caso. Então, mas esses estudos, eles são úteis, né? Então, eles são fáceis de serem realizados, são estudos menos complexos, que são aceitos em revistas acadêmicas, são aceitos em eventos, em congressos, então talvez seja aí uma opção para quem é estudante, né? E tem aí algumas limitações, como, por exemplo, recursos, tempo para desenvolver, e encontrou um caso interessante, um caso que não é tão comum. O relato de caso é um tipo de estudo interessante. Outro tipo de estudo, né, que eu quero abordar aqui com vocês são os estudos ecológicos. Os estudos ecológicos, né, eles são estudos, ele se classifica lá como um estudo observacional, em que não existe a manipulação ou a intervenção do pesquisador. Os estudos ecológicos,
eles são estudos em que a gente observa uma comunidade, a gente observa uma população, a gente observa um grupo de pessoas e não individualmente cada um dos participantes do estudo, certo? Porque você pode pensar assim, professora, mas todo artigo que a gente lê geralmente envolve lá 200 pacientes, ou pelo menos 50 pacientes, 1.000 pacientes, um número de pacientes grande e ele não é um... Então, todo estudo que envolve um grande número de participantes é um ecológico? Não. A análise é feita dessas informações agregadas. Isso é que vai diferenciar o estudo ecológico dos estudos observacionais individuais que a gente vai ver na sequência ainda hoje, na nossa aula, certo? Então, a unidade de análise, a análise vai ser feita sempre de dados gerais. Aqui também é um interessante tipo de delineamento de estudo que vocês podem optar. Inclusive, porque nessas situações, geralmente a gente trabalha com dados que são dados gerais, né? Dados que já foram coletados, dados que pertencem ali a uma área geográfica, dados sobre prevalência de doença, sobre incidência de doença ou de características gerais de uma comunidade, que às vezes estão disponíveis em bancos de dados públicos, certo? Algumas informações sim, outras não, depende do tipo de estudo que você quer fazer. A gente tem sistemas de informações em saúde, algumas informações elas ficam privadas e não podem ser disponibilizadas, e aí sim precisa passar por comitê de ética. Se você fizer um tipo de estudo trabalhando com dados públicos, você não precisa de submissão a comitê de ética, o que já facilita um pouco a realização desse tipo de estudo, né? Então, geralmente a gente vai utilizar ali, ele também se torna um estudo muito mais barato e rápido de ser feito do que os que a gente vai ver aqui na frente, porque a gente não passa pelaquela fase que é um pouco desgastante, demorada, que é a de coleta de dados, né? Entrevistar uma série de pacientes, uma série de usuários nos serviços de saúde para coletar informações para fazer uma pesquisa, né? Ainda mais nessa época aqui de pandemia, onde tem muita publicação de dados em saúde, né, uma maior transparência sobre dados em saúde, a gente pode aí desenvolver um tipo de estudo, um delineamento de estudo possível, né? Então, esses estudos, como ele não analisa individualmente cada dado, né, como ele não analisa individualmente cada participante do estudo, e sim dados gerais para aquela área geográfica, para aquele grupo populacional, o objetivo desse estudo é gerar hipóteses, certo? A gente não consegue testar hipóteses com esse tipo de estudo. Eu vi que na aula de ontem vocês ouviram falar sobre as hipóteses, né? A formulação da hipótese. Então, aqui a gente vai gerar hipóteses, a gente vai explicar a ocorrência daqueles eventos, a gente consegue avaliar a efetividade ou como por exemplo, uma determinada política pública de saúde pode ter impactado em indicadores de saúde, né? Então, a gente pode fazer essas relações através de estudos ecológicos. No estudo ecológico, como eu disse, a gente não tem aí informações específicas, né? A gente não tem como é que acontece esses dados especificamente. Por exemplo, eu não sei se a pessoa que tem uma determinada característica, ela foi exposta ou não àquele fator que está sendo estudado. Eu só conheço dados, os totais, os dados gerais, tanto de indivíduos expostos como de casos, por exemplo, de uma doença. A gente calcula e compara proporções, taxas, coeficientes, sempre medidas agregadas e não medidas individuais. E assim como todo tipo de estudo, ele também tem as suas limitações, onde a gente não vai poder trazer para o nível individual ali essas conclusões que foram tiradas de medidas agregadas. Então, nesse tipo de estudo, onde a gente compara essas taxas, as variáveis que são utilizadas nesses estudos são taxas, indicadores, proporções, medidas que foram obtidas agregadas, a gente vai ter a limitação de não poder trazer essa informação para o nível individual. Mas aí eu volto trazendo uma questão importante, é que às vezes algumas características, algumas informações, elas são interessantes de serem observadas ao agregado, né?
Então, algumas características populacionais, a gente quer ver, por exemplo, nível de organização de uma sociedade, o impacto de um sistema de saúde, são medidas importantes de serem observadas ao nível agregado, e por isso os estudos ecológicos, eles também, apesar de ter algumas limitações que a gente vai discutir também, ele é um tipo de estudo muito interessante, sem contar que é um estudo rápido e barato de ser feito, né? E se a gente trabalhar com dados públicos, a gente não precisa de comitê de ética. Então, é possível para quem está na graduação, é possível para quem está na pós-graduação, é possível para quem é profissional de saúde, quer melhorar o seu currículo, né? Então, tem interesse por pesquisa, por desenvolver pesquisa, o estudo ecológico é um tipo de estudo também relativamente fácil de ser feito, né? Os tipos de variáveis que a gente vai utilizar nesses estudos são medidas agregadas, como eu falei para vocês, que sintetizam características dos indivíduos de um grupo, por exemplo, índices ou taxas de mortalidade infantil, proporção de fumantes, renda familiar, índice de desenvolvimento humano, taxas de incidência ou de prevalência de doenças, certo? Então, a gente tem medidas que são obtidas individualmente e que podem ser analisadas ao agregado, né? Eu posso conseguir essas informações, como, por exemplo, a incidência de uma doença naquela região, naquele município e o índice de desenvolvimento humano. Eu posso observar, por exemplo, como essas variáveis elas se comportam, né? Posso utilizar medidas que são ambientais, que estão relacionadas às características físicas daquele lugar, como, por exemplo, a proporção, por exemplo, de pessoas ou a incidência de algum tipo de doença respiratória e, por exemplo, o nível de poluição do ar. Características ambientais daquela região, certo? E como elas influenciam ali na saúde dessa população. Medidas globais são aquelas onde não existe uma medida análoga a ela no nível individual, certo? Elas representam, por exemplo, a existência ou o tipo de sistema de saúde que existe naquela região, como é a organização daquela sociedade ou daquele serviço de saúde, e aí a gente pode comparar isso com os tipos de doença, relacionar isso com a incidência, por exemplo, de alguma doença, ou com a redução, ou com o aumento, ou com o comportamento dessa doença, relacionado a essas variáveis. Então, a gente pode combinar essas variáveis ou fazer estudos descritivos, né? Os tipos de desenhos, dentro dos estudos ecológicos, a gente pode fazer estudos relacionados e descritivos para uma região, certo? E relacionar aquilo. A gente pode fazer comparações entre múltiplos grupos, por exemplo, a gente vê a incidência de uma determinada característica da população ou de uma determinada doença que atinge a população entre os estados brasileiros, seria uma comparação múltipla entre grupos, né? Ou a gente pode analisar para aquela mesma região e aquele mesmo grupo, né, para aquela mesma população, qual é a tendência daquela doença ao longo dos anos, né, que são os estudos de tendência temporal. Qual é a tendência, como é que se comporta, por exemplo, o número de casos de dengue na Paraíba ao longo dos anos? Como é que se comporta o número de casos de a incidência de dengue, né, durante um ano, como é que ela se comporta ao longo dos meses de um ano, né? Como é que isso se relaciona a alguma medida ambiental, como, por exemplo, as chuvas, algumas questões climáticas que possam influenciar ou não nessa doença. Então, são tipos de estudos onde a gente pode ter ele exploratório, né? Como você só analisa aquela característica e você traz explicações para aquele fato, ou um estudo mais analítico, onde você relaciona características que são os mais comuns, né? São os que podem trazer aí umas análises mais interessantes, quando a gente relaciona mais de uma característica, como o exemplo que eu citei entre o coeficiente de mortalidade infantil e, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Como é que essas variáveis, elas se relacionam entre, por exemplo, aí a gente pode fazer ele entre múltiplos grupos, né? Entre
os estados brasileiros e compara para o mesmo período, ou como é que isso vem se comportando no Brasil ao longo dos anos, né? Então, são estudos possíveis. Então, a gente pode ter mais de uma variável relacionada, ou a gente pode ter apenas uma única variável, uma única característica, observando essa característica e comparando entre grupos, ou comparando ao longo do tempo. Se a gente não relaciona, a gente faz um estudo exploratório, por exemplo. Eu quero observar só a incidência de dengue ao longo dos anos, ou ao longo dos meses, durante um período do ano, e aí eu vou buscar explicações para a ocorrência daquele fenômeno, né? Para a ocorrência, para o aumento, para a redução, o que é que aconteceu e buscar explicações para aquilo. Já no analítico, a gente vai ter como relacionar esse fator, por exemplo, a incidência de uma doença, a uma outra característica que você pode estar analisando em conjunto. Será que à medida que a incidência da doença aumenta, os índices de um determinado tipo de exposição que pode estar relacionado com aquela doença, ela aumenta ou diminui? Existe alguma relação entre elas, certo? Lembrando que nesses estudos, essas medidas elas foram obtidas ao agregado e elas não conseguem estabelecer uma relação de causalidade, certo? Principalmente aqui nos estudos observacionais, a gente vai ter limitação nos estudos observacionais com relação a estabelecer aí causalidade e principalmente nos ecológicos, porque eles não são estudos onde a gente analisou cada um desses indivíduos, né? Uma das grandes vantagens, sempre tem um exemplo clássico, né, o suicídio de Emily Durkheim, é um exemplo que eu sempre cito nas minhas aulas, né? Então, se alguém aqui já foi meu aluno de metodologia, sabe que eu sempre cito esse estudo, porque é um clássico, né, dos primeiros estudos ecológicos, aí, tidos como ecológico, lá no século XIX, quando o sociólogo Emily Durkheim ele foi fazer um estudo sobre o suicídio, ele analisou, por exemplo, as províncias predominantemente católicas e predominantemente protestantes lá da Europa e analisou as taxas de suicídio nessas regiões, certo? Ele analisou sempre essas medidas agregadas. Então, ele tirou conclusões, não era possível tirar conclusões trazendo isso para o indivíduo. Ele observou que as regiões que eram predominantemente protestantes, elas tinham uma taxa de suicídio mais alta. Mas isso a gente não pode trazer para o nível individual, porque essas regiões eram predominantemente protestantes, mas não eram todos. Então, a gente não poderia saber, num estudo agregado, por exemplo, se a pessoa que cometeu o suicídio, qual era a religião, por exemplo. Então, é um exemplo clássico e aí também a gente já consegue identificar uma das principais limitações desse tipo de estudo, né? Quanto às vantagens, a gente tem um estudo aí que é de baixo custo, de rápida execução, né? A gente pula ali também toda aquela parte de coleta de dados, né? Se consegue identificar, analisar algumas questões que no nível individual a gente não tem uma boa análise, né? Então, no nível ecológico, no nível agregado, ele vai trazer uma visão muito mais ampliada sobre essas questões de saúde, né? Então, o estudo ecológico, ele traz aí uma boa e rápida análise para que depois, inclusive, a gente possa aí gerar hipóteses interessantes que possam ser testadas também com estudos individuais. Com relação à limitação, a principal limitação desse tipo de estudo é a falácia ecológica, é isso que eu trouxe para vocês, essa incapacidade da gente trazer para o nível individual o que foi analisado, o agregado, né? A gente não consegue controlar as variáveis de confundimento, outros fatores que possam ter influenciado naquele aumento da incidência ou naquela redução, né? Já que a gente está medindo sempre de forma agregada. Geralmente a gente trabalha com dados secundários, com informações de sistemas de informações, por exemplo, em saúde, informações, por exemplo, do IBGE, dados secundários. Alguns, por exemplo, o IBGE tem uma boa qualidade dos dados, já os nossos sistemas de informação em saúde, alguns deles têm uma qualidade variável e isso pode comprometer também a qualidade
da nossa pesquisa, né? Então, alguns estados podem coletar ou registrar informação melhor que outros. A gente não vai ter todas as informações que a gente precisa, né? Então, às vezes, não ter a condição de escolher ou de determinar que dado, como fazer a coleta criteriosamente e trabalhar com dados secundários, isso aí também já é uma limitação desse tipo de estudo. Com relação aos estudos seccionais ou estudos transversais, ele também é um tipo de estudo observacional. Esse também é um tipo de delineamento de estudo possível de ser executado, né, quando a gente está aí nos serviços de saúde, porque ele é um estudo que vai trazer aí a observação dessas pessoas, a observar a exposição e o efeito em uma única oportunidade do tempo, né? Então, isso torna o estudo mais rápido de ser feito, apesar de que a gente já vai aumentar um pouco em complexidade na execução desses estudos, né? Como eu falei para vocês, a gente vai aumentar aí um pouco de complexidade com relação a esse tipo de estudo. Ele tem uma vantagem muito importante, que é a capacidade de fazer inferência, e aqui nesse tipo de estudo, as informações que foram obtidas para um grupo, né, para a sua pesquisa, eles podem ser generalizados, você pode generalizar isso para a sua população-alvo, para a população que deu origem à amostra da sua pesquisa. Então, ele tem essa capacidade de fazer inferência, de você generalizar esses resultados da pesquisa. Lembrando, né, que para isso a gente tem que obedecer a alguns critérios. Quando a gente fala aqui de tipos de estudo, que é apenas uma pontinha do que vai estar descrito na seção de métodos lá do seu artigo científico, isso envolve muitas outras questões, né? Além do tipo de estudo, a gente precisa especificar quem são os participantes do estudo, como eles foram selecionados, como essa amostra foi calculada, qual é o tamanho, quantos são, né? Onde a pesquisa foi feita, como os dados foram analisados. Então, a gente tem uma série de coisas que cada uma dessas questões ela vai ser definida de acordo com o tipo de delineamento, de acordo com o design que você escolheu para o seu estudo, certo? Então, uma das vantagens desse estudo, e quando eu falo que é um estudo possível de ser feito na graduação ou na pós-graduação, é porque ele é um estudo mais rápido e também que tem um custo relativamente menor do que os próximos que estão a vir, né? E também maior do que os que a gente já viu anteriormente, mas a gente consegue analisar, coletar informações sobre a exposição e sobre o desfecho ao mesmo tempo, né? Então, geralmente, essas informações, essa coleta de dados, ela se torna um pouco mais rápida. Então, a gente trabalhar com uma amostra da população, isso também agiliza o processo, né? E traz, inclusive, algumas vantagens importantes, porque a gente tem mais facilidade de controlar, por exemplo, de fazer um controle da qualidade dos dados desse estudo, de como essas informações elas foram coletadas. Então, você quer fazer um estudo e avaliar, por exemplo, se existe uma relação entre uma determinada característica da população, um determinado hábito da população, uma determinada exposição da população e a prevalência de uma doença, né? Lembrando que em estudos seccionais a gente calcula prevalência, que são, quando tem essa foto aqui nesses slides, ele representa que quando a gente faz um estudo seccional, quando a gente faz um estudo transversal, a gente está medindo aquela característica, a gente está descrevendo aquelas características naquele momento do tempo, né? A gente não acompanha os participantes, a gente não acompanha os pacientes ao longo do tempo. Você só viu cada um dos participantes em um único momento. Então, a gente também tem uma limitação no tipo de informação que a gente vai obter desse estudo, certo? A gente vai identificar qual é a prevalência e a gente vai identificar a associação entre essas variáveis, né? Então, já me adiantei um pouco aqui. Então, para que servem esses estudos, né? Para que servem os estudos seccionais? Para que servem os estudos de prevalência?
Como o próprio nome já diz, a gente vai medir a prevalência de uma característica da população, por exemplo, qual é a prevalência de uma doença. Se a prevalência dessa doença é mais alta em alguns grupos em comparação com outros, ela está relacionada com algum determinado tipo de exposição. Então, existe uma associação entre esses fatores, né? Existe uma associação entre, por exemplo, a uma determinada exposição da população, o consumo, por exemplo, de algum tipo de produto, a exposição a algum tipo de produto e a exposição e a prevalência, essa exposição e a prevalência de uma determinada doença, né? Existe essa relação na comunidade, existe essa associação, então isso pode ser investigado através de um estudo transversal ou seccional, né? São sinônimos. É um ótimo método para a gente descrever as características de uma população. Então, às vezes, a gente precisa, para direcionar, é muito utilizado para direcionar políticas públicas de saúde. Quando a gente avalia, por exemplo, que determinadas doenças, elas acometem mais alguns grupos populacionais do que outros. Por exemplo, algumas doenças, elas estão mais associadas a uma determinada faixa etária, a uma determinada classe social, as pessoas que têm determinados hábitos de saúde, né? Então, a gente pode estabelecer uma associação entre esse desfecho, que é a doença. Eu sempre também cito isso nas minhas aulas, que eu dou muito exemplo com doença, porque é mais fácil de entender, mas você pode avaliar qualquer tipo de desfecho, certo? Qualquer tipo de desfecho, qualquer tipo de exposição. Mas aí, nesse tipo de método, a gente vai perguntar ao mesmo tempo se o paciente, ele tem hepatite, ou fazer um teste, coletar uma amostra de sangue para fazer um exame no paciente e fazer uma série de perguntas a ele. Por exemplo, a idade, se ele faz uso de drogas injetáveis, se ele tem algum comportamento, se já recebeu alguma transfusão sanguínea. Há vários fatores que você quer investigar se existe uma associação entre esses fatores e o desfecho, que seria ter ou não uma determinada doença, certo? Então, tudo isso é observado ao mesmo tempo. E essa descrição dessa característica numa população e associar isso a algumas características da população, como, por exemplo, faixa etária, se aquela doença ela está mais associada a grupos mais vulneráveis ou que têm comportamentos diferentes de saúde, ela ajuda aos gestores a planejar ações em saúde, porque as ações elas podem ser mais direcionadas para alguns grupos populacionais, visando a redução, por exemplo, da prevalência da doença, certo? Então, a gente pode medir prevalência e a gente tem algumas outras medidas. Eu não vou entrar em detalhes de cálculos e de tipos de medidas, mas é muito importante, na hora que você escolheu o seu método de estudo, né, que você escolheu o tipo de delineamento da pesquisa que você vai fazer um ecológico, você vai fazer um seccional, você ter uma consciência e planejar, porque na hora que você faz o seu projeto de pesquisa, você já tem que planejar, inclusive, como você vai analisar os seus dados, né? Então, eu sei que vocês vão ter um dia aí sobre análise de dados, e aí existe uma série de testes estatísticos, de tipos de análise, mas a gente precisa ter uma coerência entre o tipo de estudo, entre o design do seu estudo e como você vai analisar esse dado. Inclusive, isso influencia em como você vai elaborar o seu questionário para coletar os dados, porque isso influencia na análise. Isso pode potencializar, lhe dar uma série de possibilidades na análise ou limitar a sua análise, certo? Então, pensar, ler muito esse tipo de estudo antes de você fazer é uma estratégia interessante, né? Eu imagino que para quem começa, é um conselho que eu sempre dou, quando alguém me pergunta ou demonstra o interesse por escrever um artigo, desenvolver uma pesquisa, uma das coisas mais importantes, o pontapé inicial é que a gente leia sobre aquele tema e sobre aquele tipo de delineamento de estudo que você quer desenvolver, porque isso vai lhe abrir a mente para, na hora de você elaborar o seu projeto, na hora de você elaborar o seu questionário para coletar os dados, para que você potencialize ali, você vai investir tempo, você vai investir
dinheiro, porque mesmo que você não esteja fazendo um experimento, você tem que se deslocar, você tem que coletar dado, você gasta seu tempo analisando o dado, coletando dado, né? Então, para que fique um trabalho bom, né? Então, a vantagem dos estudos seccionais é que a gente pode trabalhar com amostras e a gente tem capacidade de generalizar esses resultados, isso é uma vantagem importante desse tipo de estudo. Eles são rápidos e bem mais baratos e mais fáceis de serem operacionalizados do que os próximos estudos observacionais que a gente vai ver aqui um pouco mais adiante. Permite que a gente estude várias exposições, vários desfechos. Por exemplo, eu disse aqui para vocês uma relação entre que se a gente poderia coletar uma amostra de sangue de um paciente para analisar se ele tinha uma doença e perguntar uma série de fatores associados que poderiam estar associados à ocorrência daquela doença. Eu posso fazer um teste para várias doenças, né? Vou citar exemplo aqui de uma área de pesquisa para mim, que é as infecções de transmissão sexual, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, você poderia ali fazer um teste para as hepatites virais, para sífilis, para o HIV, analisar, por exemplo, se existe alguma característica associada especificamente a cada uma dessa doença, ou de forma geral, a presença ou a ausência de uma dessas ISTs, certo? Então, a gente consegue estudar múltiplas exposições e múltiplas doenças ao mesmo tempo, né? E uma questão importante é que é útil aí para que a gente tome decisões em saúde, para a elaboração de políticas públicas de saúde, que devem ser baseadas em pesquisas, né? Lembrando que, quando a gente fala em estudos seccionais e o comportamento das doenças e o comportamento da população, isso muda ao longo do tempo, né? Então, às vezes a gente precisa estar renovando pesquisas que já foram feitas, pesquisas que foram feitas em uma região, mas não na outra, pesquisas que foram feitas e desenvolvidas, mas a gente só tem dados antigos e o comportamento da população muda, né? Então, isso pode aí basear, porque como eu gosto de falar também, as verdades em ciências, elas são temporárias, né? É adequado para descrever uma situação de saúde e representa bem aquele momento no tempo, né? Uma das principais limitações que a gente tem nos estudos seccionais é a questão da temporalidade. Como a gente coleta os dados sobre a exposição e o desfecho no mesmo momento do tempo, a gente não sabe necessariamente o que foi que aconteceu primeiro. Será que a ingestão de leite causa úlcera ou o paciente que tem úlcera, ele bebe leite para amenizar a doença? Então, a gente não tem clareza, através de um estudo seccional, através de um estudo transversal, o que aconteceu primeiro, se foi a exposição ou se foi o desfecho, né? Então, a gente tem uma limitação importante da temporalidade. Tem algumas situações que a temporalidade não vão ser um problema, né? Não vou entrar em detalhes de cada um desse tipo de estudo, porque são muitos tipos de estudo e o nosso tempo é relativamente curto, mas em algumas situações, algumas características imutáveis ou que variam um pouco, que a gente consegue estabelecer essa cronologia entre as características, são algumas situações muito específicas e limitadas em que a temporalidade não vai ser um problema importante nos estudos seccionais, mas na maioria das situações, sim, a temporalidade ela é uma limitação importante, né? Por isso que estudos seccionais, estudos transversais, eles não podem estabelecer quais são os fatores de risco. Então, quando a gente diz que existe uma associação positiva entre o consumo de leite e a presença de úlcera no paciente, por exemplo, de uma úlcera gástrica, por exemplo, no paciente, é o de que existe uma associação positiva, mas eu não posso dizer que o leite é um fator de risco para, né? Eu tenho uma limitação aí de saber qual foi a ordem entre esses fatores. Então, eu não posso dizer e não posso afirmar que isso é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, ou que uma determinada característica, em outra situação, outro exemplo, por exemplo, seria um fator protetor para aquela doença, certo? Então, a limitação da temporalidade, ela aí vai limitar as nossas conclusões nos estudos seccionais, certo?
Vamos para mais um tipo de estudo observacional, né? Os estudos do tipo caso-controle. Os estudos do tipo caso-controle são estudos sempre retrospectivos. A gente vai selecionar um grupo de pessoas doentes que a gente vai chamar de grupo caso. E vai selecionar um grupo de pessoas sem a doença e observar, por exemplo, a que essas pessoas foram expostas previamente para que eu tenha a doença num grupo e no outro não. Eu vou estabelecer comparações entre esses grupos. Eu só queria fazer uma ressalva, voltando aqui nos estudos seccionais, que os estudos seccionais e os estudos ecológicos, a gente pode ter eles só descritivos, ou como eu citei lá no ecológico, exploratório, onde você não relaciona outros fatores, como, por exemplo, você só descrever, só trazer a prevalência de uma doença sem associar outros fatores. São estudos mais simples, que têm mais limitações ainda. Mas, na maioria das vezes, a gente sempre vai estabelecer grupos de comparação. Isso traz uma análise mais robusta para o estudo, certo? Nos estudos de caso-controle, eu disse para vocês lá no início da nossa aula que o tipo de delineamento, ele vai ser escolhido em função da sua pergunta de pesquisa, certo? Então, só para ter uma ideia, que nos estudos de caso-controle, a nossa pergunta de pesquisa é o que foi que causou essa doença, certo? Eu tenho uma doença e eu quero saber o que foi que causou essa doença. E ele é um tipo de estudo também interessante, né? Porque, como eu disse para vocês, ele é um estudo retrospectivo, e os estudos retrospectivos, pela sua própria configuração, eles vão ser aí mais baratos do que os que a gente vai ver na frente, que são os estudos prospectivos, e mais rápidos de serem executados, certo? Já que a gente vai olhar para o passado. Mas isso vai impor também uma série de limitações a esse tipo de estudo. Mas então, antes da gente entender em detalhes como esse estudo é executado, se a sua pergunta de pesquisa o que causou essa doença, surgem casos de uma doença rara, de uma doença ainda desconhecida, poucos casos de uma doença, quais os fatores poderiam estar associados à ocorrência dessa doença? Então, a gente vai olhar para o passado. E a gente vai ter que escolher também um grupo de comparação, grupo de pessoas não doentes, para estabelecer uma comparação e ver, por exemplo, se aquela exposição, se aqueles fatores que eu acredito que possam estar associados ao surgimento da doença, elas estão mais frequentes no grupo caso do que no grupo controle. Lembrando que quando eu digo assim, as exposições que eu acredito que possam estar associados, é sempre importante lembrar que a escolha do grupo caso e a escolha do grupo controle, elas devem acontecer independente dos fatores de risco que você acredita que possa estar associado ao estudo, certo? Isso é uma coisa que você vai avaliar nesses participantes, mas você não deve escolher os seus casos e os seus controles em função da exposição, se eles foram ou não expostos. Isso é um fator que você vai descobrir depois, senão você já está colocando um viés importante aí no seu estudo e isso pode comprometer a qualidade dos seus dados, certo? Então, a gente vai ter aí nos estudos de caso-controle, a gente vai ter um grupo de pessoas doentes, e a gente vai olhar para o passado, olhar retrospectivamente se entre os doentes, entre o meu grupo caso, qual é a proporção de pessoas expostas e não expostas? E entre o meu grupo de pessoas não doentes, qual é a proporção de pessoas expostas e não expostas? Nos estudos de caso-controle, o tipo de análise de dados que é permitido, que a gente consegue fazer, o odds ratio, né? É a razão de chances. Né? Quais são as chances entre o grupo caso e as chances com o grupo controle, e a gente faz uma razão entre as chances em cada grupo, certo? É a medida que a gente consegue calcular nos estudos de caso-controle, porque a gente tem aí algumas limitações, a gente não tem o total, qual é a incidência do caso na população, ou qual é a incidência nem daquela doença na população. Eles foram selecionados porque eram casos. E sobre a seleção aí desses casos e a seleção dos controles, né? Independente de onde eu selecionei os meus casos, os controles, eles devem ser originados da mesma população que gerou os meus casos. Então, eu tenho aqui
uma população, imaginem que todo isso aqui é a minha população, e dentro da mesma população, eu tenho os casos e eu tenho os controles. Eu vou selecionar o critério para escolher os casos, às vezes eles são mais fáceis. Imagine que você quer estudar uma doença específica, então você vai definir quem são os seus casos. São os pacientes, você quer estudar um tipo raro de câncer, por exemplo, né? Então, você tem que estabelecer uma definição clara para quem é o caso. É o paciente que tem uma biópsia, é um paciente que tem um diagnóstico fechado através do tipo de exame lá que é padrão ouro para definir o que é um caso da doença. Então, é mais fácil a gente estabelecer quem é caso. Nos estudos de caso-controle, uma das questões importantes que a gente tem e que pode comprometer a qualidade do estudo são a seleção dos controles. Porque a seleção dos casos, quando a gente define de forma criteriosa e clara quem são os casos, a gente pode definir também onde é que vai pegar, né? Nos serviços de saúde, é naquele ambulatório de referência, são amostras, são pessoas doentes na comunidade, são pessoas que eu vou pegar num serviço de saúde específico. Essa definição ela é relativamente mais fácil. Agora, encontrar os controles, né? Identificar quem são os controles que estabeleçam uma boa comparação com quem é caso, saber que aqueles controles eles vieram da mesma população que deu origem aos casos, é que está a questão aí dos estudos de caso-controle, certo? Então, independente de onde você selecionou os seus casos, o mais importante é que os controles eles tenham sido extraídos da mesma população, certo? Como eu falei para vocês, o tipo de análise que é permitida nesse tipo de estudo é o odds ratio, né? A medida de associação que a gente consegue estimar nesse tipo de estudo. E é uma medida que ela vai medir qual é a força de associação entre a exposição e a doença. Ela é uma estimativa que se aproxima do risco, principalmente quando a gente atende ao critério de raridade da doença. No início, né, da definição desses tipos de estudo, muitos epidemiologistas eles ainda defendem que os estudos de caso-controle eles sejam utilizados para doenças raras, né, para doenças em que a prevalência na população ela seja baixa. Não é um consenso, certo? Alguns epidemiologistas defendem, então quer dizer que eu não posso fazer um estudo de caso-controle, sei lá, para uma doença que tem uma prevalência relativamente alta na população. Como eu disse para vocês, não tem um consenso. Alguns epidemiologistas defendem essa ideia. E também quando a gente fala de prevalência baixa, considerando que as doenças geralmente têm uma prevalência baixa, né? Também não há um consenso de o quanto seria essa prevalência baixa. Alguns defendem menos que 10, 10 é o limite, teoricamente, né? Que a gente vê mais comum. Outros defendem que teria que ser menos de 1% da população ou menos de 5% da população, certo? Mas como eu disse para vocês, não há um consenso. Mas se você quer saber o que é que causou aquela doença, né? Então, começam a surgir pessoas com uma doença na população, começam a surgir casos de uma determinada doença na população. Você quer saber o que foi que causou essa doença, o que foi que causou esses casos de doença na população, o estudo de caso-controle pode ser adequado para responder essa sua pergunta de pesquisa. Com relação às vantagens, né, a gente consegue descobrir qual é a causa da doença, identificar, por exemplo, a etiologia de uma doença, identificar, por exemplo, alguns fatores prognósticos, permite que a gente investigue várias exposições para aquela doença, né? Então, você parte de uma doença e pode examinar vários fatores que possam estar associados à ocorrência dessa doença. É um tipo de estudo muito útil quando a doença é rara, né? Tendo em vista que você partiu dos casos da doença e que seria muito complicado fazer um estudo assim para doença rara, um estudo prospectivo, você acompanhar um grupo para o desenvolvimento de doença rara, você fazer um estudo seccional para um tipo de doença rara, porque selecionando aleatoriamente uma amostra populacional, muito provavelmente você não encontre ninguém com a doença na sua amostra, considerando que a doença ela seja realmente rara. É uma alternativa aos estudos de coorte, né? Porque eles são estudos mais baratos, mais fáceis de serem
operacionalizados. Ele tem algumas limitações importantes, né? O viés de seleção está muito relacionado a essa questão de seleção. Quem são os controles, né? Quem vão ser os controles adequados para estabelecer um grupo de comparação para os meus casos. O viés do entrevistador, né? As pessoas elas tendem muito mais a investigar mais a fundo quando elas sabem que aquela pessoa ela faz parte do grupo caso, do grupo controle, mas esse é um viés que você pode eliminar, sendo que a pessoa que aplica o questionário, que avalia no seu grupo de pesquisadores, ela é uma pessoa que não sabe, por exemplo, se aquele participante é do grupo caso ou do grupo controle. Mas para algumas doenças fica difícil, por exemplo, mascarar essa informação, né? Quando a gente fala em um estudo retrospectivo, a gente sempre vai ter aí o viés de memória, né? Então, isso é uma questão que está sempre posta nos estudos retrospectivos. A gente não consegue assegurar, com certeza, não tem muita segurança sobre a correta relação entre os eventos, né? E a gente também não consegue estimar a incidência, então não consegue calcular diretamente o risco nesses tipos de estudo, né? Agora a gente chega nos estudos de coorte. Entre os estudos observacionais, eles são aí os estudos que, quando a gente fala em práticas baseadas em evidências, é o tipo de estudo quando a gente consegue aí estimar o risco relacionado à ocorrência de uma doença, são através dos estudos de coorte, porque nesse tipo de estudo a gente vai acompanhar os pacientes, certo? Então, os estudos de coorte, eles são estudos quando você quer descobrir, quando a sua pergunta de pesquisa, ela é se uma determinada exposição, ela causa uma determinada doença. Então, nesses tipos de estudo, a gente pode estabelecer causalidade, certo? Isso considerando, desde o início, quando eu falei das vantagens dos estudos e mesmo as limitações, são estudos com um delineamento bem feito e bem executado, certo? Então, a gente consegue generalizar os resultados lá no seccional, quando você fez um processo de amostragem aleatória, quando o estudo, quando a pesquisa ela é bem feita. Então, quando a gente tem um bom estudo de coorte, um estudo de coorte bem feito, a gente pode estimar o risco, estabelecer, por exemplo, uma relação entre causa e efeito nos estudos, né? Identificar, por exemplo, porque a gente vai observar cronologicamente que a exposição ela ocorreu antes do desfecho. E mesmo assim, os autores eles são muito cautelosos na hora de assegurar isso, porque a gente sabe que tem muitas variáveis de confundimento que podem influenciar nos resultados de um estudo. Mas se a sua pergunta de pesquisa é se uma determinada exposição, se o uso, por exemplo, de telefones celulares, se usar por muitas horas telefone celular, ela pode fazer muitas chamadas, né? Usar isso para a próxima cabeça por muito tempo, ela causa câncer? Se a obesidade aumenta o risco para câncer ou para um determinado câncer, se você quer saber o fator de risco para uma doença, se você quer saber se uma exposição ela causa um desfecho, o tipo de estudo, o tipo de delineamento que você vai escolher é um estudo de coorte. Os estudos de coorte, eles são estudos um pouco mais complexos, leva mais tempo, porque geralmente o tempo de indução, ou seja, de exposição até a ocorrência de um desfecho, ela leva tempo. Mas veja só, você pode estudar, então, professora, eu nunca vou conseguir fazer uma coorte, mesmo numa pós-graduação, ou mesmo que eu me dedique durante um período da minha vida a desenvolver um estudo. Pode. A gente tem coortes, por exemplo, que acompanham se o seu desfecho ele é breve, né? Ele acontece com um curto espaço de tempo. Eu lembro que uma vez a gente já leu um artigo na disciplina que era sobre os fatores de risco para a amamentação, para a não amamentação exclusiva, né? Então, se a mãe oferecia chupeta, se ela trabalhava fora. Então, uma série de fatores que poderiam influenciar aí se essa criança ela seria ou não amamentada exclusivamente durante os primeiros 6 meses. E aí é um acompanhamento desses participantes durante 6 meses. Você pode acompanhar durante um período mais curto. Mas, como eu disse, para algumas doenças, como aquelas perguntas iniciais, será que a obesidade é fator de risco para câncer? O uso de celular é fator de risco para câncer no cérebro? Isso aí, o tempo de exposição até a ocorrência do desfecho, geralmente leva muitos anos, né?
Então, alguns fatores de risco, eles só vão ser identificados quando a gente acompanha e tem que ter uma amostra grande, né? Porque a ocorrência desses desfechos, elas não são tão comuns assim na população. Então, a gente precisa aí de tempo, de um investimento mais alto para fazer um estudo de coorte. Então, ele é mais complexo, mais difícil de ser operacionalizado. E não se angustiem com isso, viu? Até na pós-graduação, nas pesquisas de mestrado e de doutorado, é muito difícil que a gente consiga fazer uma boa coorte, né? Porque a gente tem aí uma questão de tempo, né? A gente tem uma limitação de tempo, mas no Brasil e no mundo existem bons estudos de coorte. Inclusive tem uma coorte brasileira muito interessante, também o estudo de Framingham, que eu vou citar mais aqui adiante, que são coortes que direcionaram e que encontraram questões importantes para direcionar as práticas em saúde. Então, como é feito um estudo de coorte, né? Já que você tem um desfecho que acontece com um curto intervalo de tempo e que você acha que dá para desenvolver esse tipo de estudo. Você vai selecionar um grupo de pessoas que é a sua coorte, o grupo de pessoas que está relacionado. Lembrem-se que a sua pergunta de pesquisa, o seu objetivo é que vai direcionar muitas dessas coisas, né? Qual o design do seu estudo, quem são os participantes, onde eu vou encontrar essas pessoas, tudo isso vai estar detalhado lá na sua seção de métodos. Mas você vai identificar essa coorte de pessoas e vai acompanhar elas durante um período de tempo até chegar ao desfecho. Determina um tempo que geralmente a gente vai se basear aí na história natural da doença, né? Na evolução daquele caso, quanto tempo, geralmente a partir de estudos preliminares que já aconteceram, sejam de ciência aplicada, de ciência básica, que já foram desenvolvidos nessa área, para a gente estabelecer aí quanto tempo você precisaria para ver esse desfecho acontecer. Esse desfecho ele pode ser morte, cura, doença, amamentação exclusiva ou não, mudança de uma determinada prática. Então, a gente vai ver aí como esses estudos de coorte até o seu desfecho, que é o seu objetivo, né? Está relacionado com o seu objetivo. Então, a gente tem esses componentes. Uma alternativa a esses estudos de coorte, que eu disse para vocês que geralmente são mais caros e complexos de serem realizados, que são as coortes concorrentes ou coortes prospectivas, onde eu pego as pessoas sem a doença de interesse ou sem esse desfecho de interesse e acompanho elas ao longo do tempo até observar esse desfecho, até observar a ocorrência da doença. Essa aí é o que a gente chama de coorte concorrente, de coortes prospectivas. Uma alternativa a esse tipo de coorte é você fazer uma coorte retrospectiva, uma coorte no qual o desfecho e a exposição elas já aconteceram e você vai olhar para o passado. Se eu vou olhar para o passado, se a doença já aconteceu, professor, isso não é um caso controle? Não, porque o ponto de partida do estudo de coorte ele é a exposição. O ponto de partida no estudo de caso controle, ele é o desfecho. A pergunta de pesquisa no estudo de caso controle é o que causou a doença. No estudo de coorte é o que essa exposição causa, certo? Então, você vai pegar você vai partir da exposição para o desfecho nos estudos de coorte, mesmo que o pesquisador esteja lá no final e o desfecho já tenha ocorrido, certo? Então, como eu citei para vocês, a gente tem importantes estudos de coorte, né, que vocês utilizam, que é utilizado pela ciência, que nas práticas no mundo inteiro, né, pelo menos no Brasil, o estudo de Framingham foi um estudo que foi iniciado lá na década de 40, né, com uma amostra da população, foi um estudo que pegou uma amostra populacional e que acompanhou essas pessoas para avaliar essa relação entre os fatores de risco para doenças cardiovasculares e até hoje é utilizado como score para identificar os fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? Quando vocês vão fazer uma avaliação, por exemplo, de um paciente, inclusive na atenção básica, certo? Esses scores, ou seja, identificar esses fatores de risco, tem história familiar, tem dislipidemia, tem alguns fatores que eu posso identificar como um risco adicional para a doença cardiovascular. O que é que você deve fazer?
pelaquele paciente. Então, foi através de um estudo de coorte que a gente chegou nesses fatores de risco para a doença cardiovascular. E assim a gente tem fatores de risco para câncer, fatores de risco para uma série de doenças que foram obtidos através de estudos de coorte. Então, quando a gente quer saber se, por exemplo, trabalhadores de um determinado segmento, pessoas que são expostas a alguma substância química ou física, por exemplo, se ela tem, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de uma doença, o estudo de coorte é o tipo de delineamento mais adequado que você pode utilizar para identificar fatores de risco para uma doença. E aí a gente pode pegar uma coorte e acompanhar elas ao longo do tempo, identificar quem apresentou ou não o desfecho, né? Então, você vai ter internamente essa coorte, quem tinha dislipidemia e quem não tinha, e quem teve ou não um desfecho negativo do ponto de vista cardiovascular. Então, a gente consegue fazer essas análises. Ou você pode pegar grupos altamente expostos, como é no caso que eu citei para vocês, da gente ter, por exemplo, identificar, por exemplo, será que pessoas expostas a uma determinada substância, elas tem um maior risco de desenvolver um tipo de doença? Então, eu pego um grupo de pessoas que são expostas e seleciono um grupo de pessoas não expostas para estabelecer a comparação. Acompanho essas pessoas ao longo do tempo e no final do estudo eu vou avaliar, por exemplo, se o risco de adoecer entre os expostos é maior do que o risco de adoecer entre os não expostos, certo? Se esse risco é maior entre os expostos do que os não expostos, aí a gente identifica isso como um fator de risco para a doença. Se é o contrário, né, o risco entre os expostos ela é menor, então a gente diz que isso é um fator protetor. O que é que acontece nos estudos de coorte? Por que eu disse para vocês que ele é um tipo de estudo bem complexo de ser feito, né? É complexo, é difícil, é caro, né? Se a gente vai fazer uma boa coorte, porque como ele é um estudo observacional, e veja só, ele é um estudo observacional, o pesquisador ele apenas vai classificar as pessoas entre expostas e não expostas, vai avaliar e medir o desfecho lá no final, mas ele não pode, ele não manipula essa exposição, certo? Ele não manipula essa exposição. Então, o que é que acontece? O participante, ele muda o seu comportamento durante o estudo, a pessoa que era exposta, ela deixa de ser exposta. Por exemplo, se você quer observar um grupo de pessoas sedentárias e um grupo de pessoas que praticam atividade física regularmente, você quer acompanhar essas pessoas durante 10 anos para identificar, por exemplo, se a atividade física regular ela tem um benefício para a saúde, se o grupo mais sedentário vai adoecer mais ou menos ou não. Você pode avaliar essa exposição e ter vários desfechos lá no final, né? Mas o que acontece é que ao longo do tempo você pode ter perda de segmento, essas pessoas elas podem mudar o seu comportamento. Perda de segmento é uma situação relativamente problemática, né? Principalmente nos estudos longos, porque às vezes o paciente se muda, você perde o contato, você não consegue mais articular, ele desiste de participar do estudo, enfim, uma série de questões ela pode acontecer. Então é preciso de ter uma boa equipe e recursos, né, para fazer esse tipo de estudo. Então, qual é a contribuição de um fator de risco para as taxas globais de uma doença em um grupo de pessoas? Então, eu falei para vocês que esse tipo de delineamento bem executado é o tipo que a gente vai poder identificar essas relações de causa e efeito. A gente pode calcular qual é o risco relativo, ou seja, qual é o risco de um grupo em comparação com o outro. E mesmo assim, a gente precisa ser muito cauteloso, porque existem as variáveis de confundimento. Por isso que mesmo quando a gente lê bons estudos de coorte, ou lê alguns estudos aí que foram complexos, mas ao longo do tempo teve alguns problemas, né, alguns erros que foram mais difíceis de controlar, como, por exemplo, uma perda de segmento, principalmente se essa perda de segmento ela é seletiva em um grupo, que pode ter limitado as conclusões do estudo. Então, por isso que mesmo em alguns bons estudos, né, principalmente para aquelas doenças que são multifatoriais, os pesquisadores eles são muito cautelosos nas suas conclusões. Vantagens dos estudos de coorte. A gente pode estabelecer essa relação de causa e efeito, a gente pode estudar vários desfechos, né? Então, se eu comparo
a exposição, a atividade física regular, né? Então, eu posso observar vários desfechos, desde se ela tem uma saúde melhor, até se a pessoa desenvolveu lesões articulares ao longo do tempo, né? Então, são vários desfechos que podem ser estudados. O resultado é a taxa de incidência, ou seja, a gente consegue calcular o risco, o fator de risco. Isso é uma medida importante, é uma medida robusta para esse tipo de estudo. Ele é muito bom quando a exposição é rara. Lembra que eu falei para vocês lá que eu posso selecionar a partir de uma coorte altamente exposta e um grupo de comparação. Então, eu posso selecionar as pessoas a partir da exposição. E o viés de seleção e de informações, eles são mais facilmente minimizados. Isso não significa que eles não possam ocorrer. Por isso, os pesquisadores eles precisam lançar a mão de uma série de estratégias para minimizar cada um dos riscos potenciais que podem acontecer nesses estudos. As limitações, algumas eu já citei aqui, perda de segmento, né? A gente precisa de amostras relativamente grandes, são estudos caros, complexos, que levam muito tempo, né? Difíceis de serem executados, né? Mas no Brasil a gente, por exemplo, tem a coorte de Pelotas, um estudo em Pelotas que foi feito uma coorte de nascimento, né? Entre todas as crianças que nasceram ali, um estudo que foi iniciado na década de 80 e que já trouxeram resultados muito interessantes e que tem publicações em grandes revistas internacionais e levantou o nome de grandes pesquisadores brasileiros, certo? E aí a gente chega nos estudos de intervenção, né? Nos estudos de intervenção, esse tipo de estudo ocorre, né? Uma manipulação, aqui a gente deixa os estudos observacionais, ficaram para trás, todo o grupo de estudos observacionais, e aqui a gente vai falar dos estudos do tipo de estudo em que o pesquisador ele manipula aquele fator de exposição, que até agora era uma ocorrência que a gente só media enquanto pesquisador. Aqui não, ele vai manipular. Ou seja, ele vai intervir de forma intencional, ele vai causar uma modificação de forma intencional nos participantes. Esse tipo de estudo ele é muito utilizado ele é o tipo de estudo utilizado para testar um fármaco, por exemplo, ou testar, por exemplo, a eficácia de uma intervenção, de um procedimento, de uma medida profilática ou de uma medida terapêutica. A gente tem os estudos não controlados, esse tipo de estudo não controlado, ele tem uma série de limitações. Por quê? A gente não tem um grupo de comparação. Todos os pacientes vão receber a intervenção, eles vão ser avaliados antes da intervenção e após a intervenção. Esse tipo de estudo, ele é útil quando o curso clínico da doença é facilmente predito, por exemplo, quando você tem uma... E às vezes a gente... Esse tipo de intervenção fica muito claro, né? Porque existe uma plausibilidade biológica muito clara em, por exemplo, uma infecção bacteriana e o uso de um antibiótico, uma determinada classe de antibióticos, onde você observa a melhora do paciente, né? Porque a evolução, o curso clínico da doença, ele é facilmente predito, né? Então, esses estudos, eles são úteis nessas situações, mas a maioria das vezes, as doenças elas são um pouco mais complexas, né? E uma grande limitação, uma grande questão de você não ter um grupo de comparação é que a ausência desse grupo de comparação ele pode obscurecer, dificultar que a gente identifique, por exemplo, essas relações, se essa relação entre a melhora do paciente ela foi realmente por causa daquela intervenção. Às vezes, o curso clínico da doença, né, ela era de uma evolução benigna. E tanto faz você dar ou não aquela medicação, tanto faz você ter feito ou não aquela intervenção, o paciente ele evoluir de forma benigna na maioria dos casos, né? Então, aquelas experiências individuais, por exemplo, que alguns profissionais de saúde fazem, mas eu usei isso no meu paciente e deu certo, né? Ou aquele paciente que faz, mas eu tomei o remédio e eu sou a prova de que isso funciona. Isso aí não é um método científico, né? Isso não comprova que aquele efeito foi da intervenção. Não ter um grupo de comparação, ela pode aí obscurecer a verdadeira relação entre aquela intervenção que foi aplicada aos participantes
e o desfecho. Então, a gente precisa de ver, será que pessoas que também não tomaram a medicação, que também não foram expostas a essa intervenção, também não evoluíram com o mesmo... da mesma forma, né? Então, a gente precisa de ter grupos de comparação, porque coincidências, comparações enviesadas, o pesquisador, a pessoa que pesquisa, isso aí. Por isso que eu falei lá no início, quando a gente falou de caso, dos relatos de caso, né, que a subjetividade do pesquisador, ele influencia muito na análise. A gente tem que sempre ter métodos e critérios muito bem definidos na nossa seção de métodos, já na nossa pesquisa, como os participantes são selecionados, como eles são distribuídos nos grupos, como as intervenções são oferecidas, como o desfecho é medido, como a exposição é medida. Tudo isso deve obedecer a critérios muito rígidos, a critérios muito bem definidos, para evitar que a subjetividade do pesquisador, que deseja muito que sua pesquisa tenha resultados positivos, e muita gente deseja isso, mas que isso não limite a nossa visão do todo, né? De que aquilo tem eficácia ou não tem eficácia, certo? Então, a presença de um grupo controle, ela é fundamental nesse tipo de estudo, né? Então, a gente tem aí, nos estudos controlados, a gente tem os quase experimentais, quando a gente forma os dois grupos, mas a alocação desses indivíduos nos grupos, ela não se dá de forma randômica. E os estudos experimentais, propriamente dito, né, que são aqueles ensaios clínicos, onde a gente tem dois grupos e a alocação dos participantes nos grupos, ela aconteceu de forma randômica, ou seja, de forma aleatória, através de um sorteio. As fases de pesquisas com fármacos, e aí a gente vai pensar assim, professor, então a gente nunca pode fazer um estudo de intervenção, porque manipular fármaco, testar uma medicação, é muito complexo, inclusive a aprovação do comitê de ética é extremamente complexa, mas algumas intervenções, por exemplo, medidas educativas, alguns tipos de intervenções, elas podem ser utilizadas e podem ser medidas num grupo, certo? Mas quando a gente fala de testes de fármacos, de drogas, intervenções que oferecem um maior risco para o paciente, lembrando que todos os tipos de estudo aqui, exceto o ecológico, quando a gente trabalha com dados secundários, a gente precisa passar por comitê de ética, certo, pessoal? Então, todos esses tipos de estudo. Os ensaios com drogas, eu vou só falar de forma bem geral aqui. Na fase 1, né, a gente tem 4 fases dessa pesquisa. Na fase 1, geralmente são avaliados a segurança daquele fármaco, daquele princípio ativo que está sendo testado. Lembrando que quando chega aqui na fase de teste em humanos, que são essas 4 fases, essa pesquisa geralmente passou por anos de testes in vitro, em animais, até chegar nas pesquisas na fase clínica da pesquisa, certo? Então, existe toda uma fase de pesquisas pré-clínicas. Na fase 1 é avaliada a segurança, geralmente é um único grupo, todo mundo recebe a intervenção e é avaliado, por exemplo, se aquele fármaco ele é seguro. Na segunda, eles começam a observar, por exemplo, em que dose ela é segura e eficaz. Então, é oferecida em doses escalonadas para observar, por exemplo, se garantindo a segurança, né? A gente sabe que a dose da medicação, ela pode ser de um fármaco, ela pode ser tóxica, né, para o paciente, e em que dose ela é segura e eficaz. Na fase 3, é a fase clínica da pesquisa propriamente dita, onde a gente tem os grupos de comparação, é a fase de uma pesquisa, de um ensaio clínico propriamente dito, onde a gente tem 2 grupos, um grupo vai receber o tratamento, outro grupo vai receber uma terapia padrão, um grupo de comparação com placebo, se isso eticamente for permitido. E aí a gente vai medir qual é a eficácia dessa intervenção, certo? Qual é a eficácia dessa droga. Lembrando que nos estudos, nos ensaios clínicos, a gente mede eficácia, ou seja, são os resultados obtidos em um ambiente totalmente controlado, nas especificidades de um estudo. E aí depois a gente tem a fase 4, que é farmacovigilância, que é a vigilância após comercialização de um determinado fármaco ou de uma vacina. A gente escuta muito isso aqui, né, nos jornais agora,
falando sobre, inclusive, as fases, e agora a gente escuta falar sobre a eficácia e a eficiência dessas vacinas, a eficiência de umas medicações quando elas são utilizadas para a população, certo? Quais são os efeitos que ela traz para a população geral, no uso em condições da prática médica, das práticas reais, e não naquelas situações muito controladas de uma pesquisa, certo? Com relação à randomização, é a distribuição, quando eu disse para vocês que nos estudos controlados, nos ensaios clínicos, propriamente dito, alguns epidemiologistas dizem que é o estudo experimental propriamente dito, é quando a gente tem a distribuição das pessoas que vão receber a intervenção ou não, quem vai para o grupo que vai receber a intervenção e quem vai para o grupo que vai receber placebo, cuidados habituais, ela deve se dar de forma aleatória. Por que é tão importante isso? Distribuir as pessoas nos grupos de forma aleatória. É isso que vai garantir que eu tenha grupos comparáveis. É isso que vai garantir com que eu tenha características comparáveis, que eu torne esses dois grupos comparáveis. Que fatores conhecidos ou desconhecidos que podem influenciar no resultado do tratamento, eles vão estar distribuídos aleatoriamente nos dois grupos. Certo? A randomização é a melhor estratégia para reduzir aí o viés de seleção, para reduzir os confundimentos, ou seja, aqueles fatores conhecidos e desconhecidos, como eu já citei, que podem aí interferir no desfecho. Mascaramento evita que os participantes ou que as pessoas que manipulam a intervenção, elas saibam quem está usando o placebo ou quem está recebendo cuidados habituais com quem está recebendo a droga propriamente dita. Isso também influencia na hora que a gente vai medir os resultados da pesquisa, certo? Então, a gente, mesmo quando a gente mede os resultados da pesquisa através de um exame, de informações claras, a gente não deve minimizar que algumas situações subjetivas elas possam influenciar aí nesse desfecho. O efeito placebo, a gente já, acho que muita gente tem uma noção do que isso significa, né? E a utilização do placebo ou de ter um grupo de comparação que também receba algum tipo de intervenção, sendo que ele não tem um princípio ativo, é fazer com que o comportamento desses pacientes nos grupos, eles também sejam comparáveis, né? Então, fazer com que, por exemplo, algumas pessoas, elas mudam o seu comportamento por causa de uma atenção recebida. Então, o placebo, ele ajuda aí a fazer com que o comportamento dessas pessoas, elas sejam semelhantes. E aí a gente chega em outro tipo de estudo. Esse tipo de estudo, ele não precisa passar por comitê de ética, é um tipo de estudo que a gente pode fazer, né? Não tem que coletar dado, ir atrás do paciente, tem que coletar dado, né? Mas o dado, ele vai ser em artigos, em estudos. Não tem que ir lá ter contato direto com o usuário, com o paciente. Não precisa de aprovação de comitê de ética para ser desenvolvido, que são as revisões sistemáticas e meta-análises, né? E esses estudos, eles têm ganhado, assim, um destaque importantíssimo no nosso na atualidade, principalmente porque a gente vê aí um acúmulo de conhecimento e de produção de conhecimento cada vez muito crescente no meio científico, né? Então, a quantidade de periódicos, a quantidade de artigos que são publicados, ela é muito rápida e a gente tem uma grande quantidade de informações que são produzidas a todo momento. E por que esse tipo de estudo ele tem ganhado tanto destaque? É porque de todo o conhecimento que é produzido, de todas as pesquisas que são desenvolvidas, o que é mais interessante é uma síntese daquilo que tem de melhor para o nosso conhecimento, né? Então, é isso que o acúmulo desse conhecimento, de pesquisas que são desenvolvidas e que são ampliadas e que vão respondendo novas perguntas de pesquisas, são elas que vão construir o nosso conhecimento científico. As revisões sistemáticas e as meta-análises, elas são estudos que, assim, apesar da gente não precisar de comitê de ética, não vai manipular a intervenção, seria relativamente mais fácil de ser feito, e aqui eu vou colocar entre aspas,
porque às vezes uma boa revisão sistemática, uma boa meta-análise, ela precisa de uma busca ampla, né? Uma busca realmente, verdadeiramente ampla, filtrando, estabelecendo critérios, avaliação crítica dos artigos, para que ela seja uma boa revisão sistemática, uma boa revisão narrativa, ou uma boa meta-análise. Dos conselhos que eu dou para os alunos quando eles me procuram ou perguntam alguma coisa sobre uma produção acadêmica é que você seja honesto na hora de escrever o seu artigo. Na hora de escrever a sua seção de métodos, lá que é a alma do seu artigo, porque assim, é ele que vai direcionar os seus resultados, as suas conclusões, né? Claro que todas as seções elas são muito importantes, mas você ter método bem estruturado, se o método é mal estruturado, vai comprometer totalmente seus resultados, né? Então, uma questão que eu sempre coloco é que sejam honestos, né? Então, se você não vai fazer uma busca ampla, sistematizada, não tem condições disso, eu não tenho condição de pagar pelos artigos que são de acesso restrito, eu não tenho condição de pesquisar em todas as bases de dados. Então, seja honesto e não diga que você está fazendo uma revisão sistemática se você realmente não estiver fazendo uma revisão sistemática. Professora, mas eu usei algum critério nas buscas dos meus artigos. Mas, às vezes, você está fazendo uma revisão um pouco menos criteriosa do que uma revisão sistemática. Às vezes, você está fazendo um scoping review, às vezes, você está fazendo uma revisão narrativa mesmo, ou mesmo uma revisão que envolve critérios, né? Então, é interessante que a gente faça isso, envolva algum critério para que essa revisão ela seja mais fácil de ser publicada, ela tenha algum critério, tenha método, para que a gente tenha resultados mais interessantes, mais confiáveis e possa publicar, certo? Então, eu vou fazer essa diferença entre o que são essas revisões narrativas e tradicionais, qual a diferença disso de uma revisão sistemática, com ou sem meta-análise. As revisões narrativas, geralmente, elas são utilizadas e elas falam de forma geral sobre um tema. Não existem critérios específicos, detalhados sobre como as informações elas foram levantadas, por exemplo. Não existe um método sistematizado como aquelas referências elas foram incluídas no estudo. A busca pelos estudos, ela não necessariamente precisa ser ampla. E a seleção desses artigos, ela atende muito à subjetividade do pesquisador, ou seja, geralmente são aqueles artigos que vão de acordo com o pensamento, com a corrente de formação do pesquisador, né? Nós temos revisões narrativas que são excelentes, que são bem escritas. Na maioria das vezes, as revisões narrativas, elas acontecem por convite das revistas, então convidam um especialista naquela área para escrever sobre aquele tema, e geralmente são muito úteis no dia a dia, quando a gente não conhece muito bem sobre um tema. Então, geralmente é aquele artigo que fala desde as manifestações clínicas da doença até os exames, o estabelecer diagnóstico, tratamento, uma visão geral sobre um tema, por exemplo, em saúde, mas não tem muito critério, não existe um método sistematizado de como aquelas referências elas foram incluídas. Por isso, essas revisões, elas têm uma validade para generalizar resultados, para direcionar práticas clínicas mais limitadas. Nas revisões sistemáticas, a gente vai utilizar um método, né? Um método sistematizado, como o próprio nome já diz. Então, a gente tem na metodologia o passo a passo muito bem definido de como esses artigos eles foram levantados, porque aqui é o seguinte, nas outras situações a gente tem que pegar os pacientes, selecionar uma amostra. Aqui, o que é que a gente vai utilizar como fonte de informações? Os artigos que a gente vai procurar lá nas bases de dados, né? Isso. Então, existem critérios muito bem definidos para que a gente faça aqui uma busca desses artigos. Professora, mas eu posso fazer, por exemplo, uma revisão usando critérios, usando palavras, uns descritores lá nas bases de dados, e eu pesquisei no PubMed, na Biblioteca Virtual de Saúde, que estão indexados lá, Lilac, Cielo, enfim, uma série de bases de dados, usei alguns descritores. E um dos critérios eu coloquei que eram os artigos que estavam disponíveis na íntegra, que eram em português ou inglês, ou seja, geralmente a gente limita essas buscas. Então,
como eu disse para vocês no início, a gente precisa ser honesto. Então, a gente não está fazendo uma busca ampla, a gente não está fazendo uma revisão sistemática. Às vezes, você pode até estar fazendo uma revisão integrativa, né? Que tem um método, que é publicável, que é um bom tipo de estudo, mas não é sistemático, porque não é amplo, né? Então, a gente precisa definir, né, que a revisão sistemática, ela utiliza um processo de revisão da literatura que é abrangente, imparcial e reprodutível, ou seja, quando a gente tem um método bem descrito, isso é muito importante quando vocês estiverem lá na aula de métodos, o método ele tem que ser capaz de que o leitor ele consiga reproduzir, imaginar como aquela pesquisa ela foi feita, né? Então, porque aí a gente consegue identificar também as limitações do estudo, que é honesto que a gente escreva também, quais são as limitações do nosso estudo. Localizar, avaliar e sintetizar todas as evidências, né, daqueles estudos e ter uma visão geral das estimativas do efeito daquela intervenção. Então, lá na seção de métodos de uma revisão sistemática, a gente precisa definir como os estudos foram selecionados. Então, precisa ter um método sistematizado de como esses estudos foram incluídos. Eu não escolhi o artigo que eu gostei. Eu escolhi os artigos que vieram na minha busca, porque eu escrevi um protocolo de busca, um método sistematizado, existe todo um roteiro na hora de seleção. Existiam os descritores, as bases de dados, os critérios de elegibilidade, quais as variáveis eu vou considerar, quais os tipos de estudo eu vou considerar. A diferença entre revisão sistemática e meta-análise. Alguns autores até defendem que a gente utilize... A meta-análise ela vai seguir os mesmos passos, sendo que a meta-análise ela tem uma análise, ela sumariza a estatística dos estudos, ela combina os resultados do estudo matematicamente, né? E isso traz uma vantagem enorme para as revisões sistemáticas, porque ela aumenta o poder estatístico dos estudos, ela traz esses estudos mais precisos, e naquela hora que a gente está com dúvida, porque um estudo tal disse que isso era eficaz, o outro estudo disse que isso não era eficaz, eu tenho 10 estudos dizendo que é eficaz, mas agora sai um estudo eficaz, todo mundo, então agora é eficaz a droga. A gente precisa compilar esses resultados. Um estudo positivo não vai anular 10 estudos negativos, na maioria das vezes, né? Então, ela responde a algumas perguntas de pesquisas que não foram identificadas nos estudos primários. Outra coisa muito importante que a gente precisa de pensar é avaliar os critérios de qualidade, avaliar a qualidade dos estudos, ela é uma questão extremamente importante em uma revisão sistemática, certo? Então, a gente falou lá na frente, que a gente geralmente tem uma pergunta de pesquisa que vai nortear a escolha do nosso delineamento. E a formulação da pergunta de pesquisa, ela também é o que vai direcionar como a sua revisão sistemática ela vai ser realizada, né? Tem que ter a elaboração da pergunta, inclusive tem estratégia, né? O método PICO, qual é a população, qual é a intervenção, quem é o grupo de comparação e qual é o desfecho que a gente vai ter no estudo, quais são os tipos de estudo, né? Então, a gente tem um método para elaborar uma pergunta bem feita, tem que definir um protocolo, identificar quem são esses estudos primários que são interessantes, que atendem à sua pergunta de pesquisa, selecionar os estudos, ou seja, avaliar criteriosamente e criticamente a qualidade desses estudos. Existem formulários validados para isso, né, para a gente avaliar esses critérios e extrair dados desses estudos primários, avaliar criticamente os estudos, sintetizar esses dados, analisar e discutir, certo? Numa revisão sistemática, sem meta-análise, essa análise vai ser mais descritiva. Numa meta-análise, a gente vai ter uma análise estatística desses dados, certo? Aí a elaboração da pergunta de pesquisa para nortear, né? A gente vai colocar quem é a população, intervenção, controle e desfecho, certo? Então, para quem é aquele grupo a qual a intervenção... Essa elaboração da pergunta de pesquisa, ela é mais fácil de elaborar utilizando esse método quando você quer, por exemplo, responder sobre uma intervenção, né? Quando os estudos que vão ser incluídos são
ensaios clínicos. Não é interessante combinar estudos observacionais com ensaios clínicos, né? Eu vi muitas revisões sistemáticas saírem assim, dizendo que, por exemplo, uma determinada droga funciona e no estudo mistura estudos observacionais com com ensaio clínico. Lembrando que estudo observacional ele não mede eficácia, portanto, ele não responderia àquela pergunta de pesquisa. Como é que a gente vai fazer a identificação dos estudos? Definir quais são os critérios de inclusão e exclusão, por exemplo, na hora que você bota os descritores, só ensaios clínicos, por exemplo, definir qual é o desenho do estudo, características dos participantes, qual a intervenção você quer avaliar, quais são os desfechos esperados. Lembrando que para fazer um estudo desse, a gente precisa, todo esse critério de busca e depois de avaliação dos estudos, ele deve ser feito independente por pelo menos dois investigadores, 2 pesquisadores devem fazer todo esse processo de busca de forma independente, depois esses resultados eles são confrontados. Toda estratégia de busca deve estar muito bem documentada para cada um fazer a mesma coisa, é esperado que eles encontrem os mesmos resultados, né? Se tiver alguma discordância, se um estudo deve ou não entrar na pesquisa. Esses pesquisadores, eles devem procurar um consenso ou consultar um especialista para resolver aí esse impasse. Onde é que a gente vai buscar esses estudos? Hoje, a maioria das nossas buscas, elas acontecem nas bases de dados eletrônicas, né? Medline, a Cochrane, o Embase. Ou uma coisa interessante é dos estudos, se a gente quer fazer uma revisão sistemática e uma busca realmente ampla, dos estudos que você selecionou, olhe as referências dos estudos que caiu na sua mão, na sua busca, né? Às vezes escapou ali algum estudo que seja interessante. Alguns autores, existe uma questão muito importante nas revisões sistemáticas e nas meta-análises, porque existe uma tendência de se publicar mais estudos que têm resultados positivos, ou seja, que é encontrado um efeito daquela intervenção, por exemplo. Então, isso gera o viés de publicação, que pode comprometer uma revisão sistemática. Outra questão importante, né? O autor ele não deve escolher os estudos que lhe agrada, aquilo que vai só corroborar com as suas, com uma visão pré-estabelecida que você tem sobre aquela questão de saúde. Isso não é ciência, né? Isso aí você tem uma visão dogmática sobre uma questão e isso não é ciência. Você precisa incluir, avaliar criticamente os estudos, o que os resultados mostram. Então, como eu ia falando, alguns pesquisadores, até mais críticos, eles falam que a gente deve fazer busca, por exemplo, nos bancos de registros de pesquisas que não foram publicadas. Às vezes, a indústria farmacêutica, por exemplo, ela não quer publicar resultados de pesquisas que são negativos com relação aos efeitos de alguma intervenção. Então, às vezes, alguns resultados não são publicados. Outra questão importante é que a qualidade de uma boa estudo de revisão depende da qualidade dos estudos que foram inseridos. Existe até um jargão. Se você coloca lixo, vai sair lixo no seu estudo, né? Então, se você inclui estudos fracos, estudos ruins, você vai ter uma revisão sistemática ruim, falha, fraca. Se você coloca bons estudos, você vai ter uma boa revisão sistemática. Certo? Então, pessoal, obrigada. Eu sei que foi um pouco corrido, são muitos tipos de delineamentos de estudos que a gente teve que abordar nessa 1h30 de aula, mas eu estou à disposição para as dúvidas e para algum questionamento que vocês queiram fazer. Palestra maravilhosa, professora Romaine. Devido à brilhante explanação do tema, nós não tivemos nenhuma dúvida, mas deixaram diversos elogios para a senhora no chat. Então, mais uma vez, nós agradecemos demais a disponibilidade e a dedicação da senhora por ter aceitado o convite e abrilhantado nosso evento. Então, boa noite para a senhora. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Queria agradecer imensamente. E, assim, eu acho que
alguns tipos de estudo, realmente, como eu falei na aula, às vezes a gente tem dificuldade de pensar como é que a gente vai operacionalizar isso, né? Mas aqui deu para ver que, por exemplo, alguns são possíveis, né? E a gente dominar bem o conhecimento sobre isso vai abrir aí os nossos horizontes para realizar bons estudos que são publicáveis, né? Incrementar aí o currículo, a carreira de vocês. E, pessoal, mais uma vez agradecer, aproveitem o curso, nós temos excelentes palestrantes aí, parabéns às ligas que organizaram, excelente iniciativa. Então, muito obrigada, tchau, tchau, pessoal. Tchau.